Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a termodinâmica. Já falamos aí sobre as ideias iniciais sobre gases, agora vamos avançar. O próximo conceito que a gente vai precisar colocar aqui é o conceito de trabalho. Trabalho realizado por um gás. Então é um pouquinho diferente aí do que a gente vinha vendo aí na mecânica, mas é o mesmo trabalho, Joule. Né? Claro que como ele é energia, pode ser medido em calorias, né? E ter outras formas aí de medir. Mas geralmente vai ser medido em joules esse trabalho. E aí como é que funciona o cálculo do trabalho? Aí a ideia é a seguinte, ó. Imagina que você tem um cilindro com um pistão que nada mais é do que um êmbolo. Tipo um negócio assim. É um recipiente que você vai botar um gás aqui nessa região e aí você vai fazer operações termodinâmicas aqui nessa região com esse gás vai ficar mais quente, mais frio, você vai aumentar o volume, diminuir o volume, né? E é isso que vai acontecer. E aí você pega esse gás que está aqui e fornece calor para ele. Né? Como é que tá? Esse gás inicialmente tem uma pressão, ele ocupa um determinado volume, ele está numa determinada temperatura, existe um certo número de mols aqui dentro. Então, essas aqui são as variáveis de estado que a gente vê lá na equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai fornecer calor. No momento em que você fornece calor e dá energia térmica para esse gás, as moléculas dele vão ficar mais agitadas. Porque quando você fornece calor, esse calor se transfere a energia, né? Ele se transfere para as moléculas e elas vão bater com mais força nas paredes do recipiente. Dessa forma, isso significa um aumento de pressão. Só que no nosso experimento aqui, ó, essa tampa que eu coloquei aqui, né, que eu chamei de êmbolo, essa tampa ela é móvel. Ela não tem atrito nenhum aqui segurando ela. Ela sobe se o gás esquentar. Né? Então, no momento em que ela sobe, ela faz um certo deslocamento mesmo, aquele delta S lá da mecânica, né? E ela vai parar em outro lugar, fazendo o gás ter agora um novo volume. Né? Então, antes, o gás tinha um determinado volume inicial, que a gente marcou aqui, ó, que é o volume dessa parte de baixo aqui. Só que no momento em que você aumenta a pressão, a energia das moléculas, para a pressão dentro do sistema permanecer a mesma, que é a pressão atmosférica, vai ocorrer uma expansão. E é essa expansão que a gente vai ver aqui. Eu vou fazer um desenho aqui do lado para a gente poder ver o que aconteceu. Esse ΔS aí, esse deslocamento, é ele que é responsável pelo aumento do volume do gás. Então o gás passa a ter um novo volume que vai depender da variação de volume. Ora, volume de cilindro, né? Volume é igual à área da base vezes a altura. Né? Esse aí é o volume que a gente tem num cilindro. Né? Então, volume, área da base vezes a altura. Não tem problema nenhum. Muito parecido com o que a gente tem lá na matemática. A área dessa tampa aqui, né? Vezes a altura. No caso, a altura é o ΔS. Então, o volume que a gente tem, né, a variação de volume do gás, no caso, né, a variação de volume é esse espacinho aqui. Ó. Então, a variação de volume, que é o volume final menos o volume inicial, isso aqui vai ser a área da base vezes a altura que eu vou chamar do ΔS aí do gás. Beleza? Isso aqui é o volume final do gás menos o volume inicial. Então, o volume inicial do gás, o volume final, desculpe. Então, o volume final do gás, para eu poder botar ele na fórmula, né, que eu vou precisar saber o volume final, eu vou ter como sendo o volume inicial somado com A vezes ΔS. É isso, esse é o volume final. Beleza? E o que era trabalho? Lá na mecânica a gente falava que trabalho é força vezes deslocamento. Era isso que era trabalho. Então o que você vai fazer? Vamos descobrir essa força, porque essa força vem da pressão.
Lá na aula 1 a gente falou que pressão era força sobre área. Então força é pressão vezes área. Então eu vou colocar isso aqui para falar que o trabalho realizado pelo gás é pressão vezes a área, que é pressão vezes área vezes ΔS, desculpe. Pressão vezes área vezes ΔS. Ó, trabalho é força vezes deslocamento. O que é força? Pressão vezes área. Então, trabalho é pressão vezes área vezes deslocamento. Mas olha aqui, onde é que aparece o área vezes deslocamento? Ele vai aparecer como sendo o responsável pela variação do volume. Então, o trabalho realizado é pressão vezes variação de volume. Aí você vai achar essa forma nos livros. Se você quiser calcular o trabalho realizado por um gás, você vai pegar pressão vezes volume. Qual é o problema dessa fórmula? Você vai ter que calcular somente para uma transformação isobárica. Porque se a pressão não for constante, deixa eu botar minha cara aqui, se a pressão não for constante, a força não é constante. Então, o trabalho não seria força vezes deslocamento. Beleza? A fórmula trabalho igual a força vezes deslocamento só serve quando a força é constante. Quando você tinha trabalho de força variável, lá na mecânica, o que você fazia? Gráfico. Gráfico de força por distância. Era o que você fazia, por exemplo, para calcular o trabalho da força elástica. Que a força elástica depende do deslocamento, né? Força é kx. Aí aparecia o trabalho da força elástica, kx² sobre 2, vinha de um gráfico. Então, se você quiser calcular o trabalho de uma transformação termodinâmica que não tem pressão constante, você vai ter que usar o gráfico. Adivinha que gráfico você vai usar? O gráfico VP, né? O gráfico VP. Então, que V está aqui e P está ali. Se você tem pressão constante, imagina que você tem aqui uma certa pressão. Aí você tem um gás com um volume V1 e um volume V2. Ora, pressão é isso aqui, ó. Isso é a pressão, porque esse tamanho aqui, ó, de verde, representa o tamanho da pressão no gráfico. Variação de volume. Variação de volume é isso aqui, ó. O que é pressão vezes variação de volume? É a área. Né? É essa área aqui, ó. Base vezes altura. Então, no diagrama VP, ou diagrama PV, como né, você vai ver se você assistir outras videoaulas, se estiver vendo outros materiais, o pessoal fala de PV. Eu acho ruim. Acho VP bom. XY, VP. Beleza? VP, XY. É isso. Se você estiver olhando o diagrama VP, você vai perceber que a área sob a curva da transformação isobárica me traz o trabalho. E se não for uma curva isobárica, aí você vai ter que calcular a área debaixo de outra curva, que é um novo problema para a gente, porque às vezes essa curva nem é uma reta. E aí a gente não consegue calcular a área debaixo dela com facilidade. Aí você vai ter que ter outras fórmulas aí, né? Ou fazer a análise de antes e depois, fazer o balanço da energia e descobrir aí quanto é o trabalho. Beleza? Mas aqui a gente ganhou essa informação, que o trabalho na transformação isobárica é P vezes ΔV. Vou fazer um probleminha com isso. Olha aí. O gráfico pressão versus volume, eu chamaria de volume versus pressão. Vê que é chatice minha, né? Não tem nada a ver, né? A galera escreve desse jeito aí. Eu acho esquisitão porque a gente fala diagrama XY e não diagrama YX. E se você inverter o P com V na hora de tirar suas conclusões, você vai se enrolar. Por isso que eu estou insistindo. Diagrama VP, XY, VP. Guarda qual é o horizontal, qual é o vertical. Se você gostou, não gostou, ficou com raiva ou não, seja livre. Vamos lá, preciso superar. O gráfico pressão por volume representa as transformações AB e BC experimentadas por um gás ideal. Então, você tem duas transformações, de A para B e de B para C. De A para B, você está vendo que ele está aumentando o volume e aumentando a pressão. De B para C, ele aumenta o volume, mas mantém a pressão.
Ele pergunta qual é o trabalho mecânico realizado pelo gás durante a expansão de A até C. Nós vimos que o trabalho é dado por P vezes ΔV, mas que isso aqui só serve para isobárica. Então, P vezes ΔV é uma fórmula que só é aplicável se você tiver transformação isobárica, beleza? Ou seja, a transformação BC você poderia. Você pegaria o P, que vale 30, e multiplicaria pelo ΔV, que é de 1 para 3 daria 2. Ó. 30 vezes 2, 60. Pronto, trabalho aí, você calcularia 60. Né? Aí ia sair em joules, no caso. Já faço a análise das unidades. Mas o que eu quero que você guarde é aqui, ó, 30 vezes 2, ou seja, P vezes ΔV, é realmente o valor dessa área aqui. Né? Então, o trabalho da isobárica, ele é uma área de um retângulo. E aí, o trabalho de tudo é a área de tudo. Então, que área é essa? Tem um termo para isso. A gente chama de área sob a curva. Área sob, né? Sabe não. Sob a curva. Esse termo, você que for para o curso de exatas aí no futuro, lá, uma engenharia, uma ciência que tenha laboratório, biologia, farmácia, possivelmente você vai ver esse conceito de área sob a curva. É a área que começa na linha e termina no eixo das abscissas. Isso é a área sob a curva, beleza? Então, você começa na linha do gráfico, que no caso aqui é a linha cor-de-rosa, e desce até o eixo, beleza? Essa área são duas figuras, ó. É esse trapézio aqui, esse trapézio, mais o retângulo, ó. Essa é a área sob a curva, porque eu não sei calcular a área desse negócio inteiro aí, né? Não tem fórmula para calcular isso. Trapézio pelo menos tem, ó. Aqui é o A, aqui é o B, né? Aqui eu repeti o ponto B, aqui o ponto C, né? E na nossa figurinha, ó, isso aqui, ó, é a curvinha rosa que eu estou marcando aqui de lilás, esse aqui é a curvinha rosa que está de lá, né? Então tem que calcular essa área, beleza? Essa aqui foi bem fácil, ó, porque isso aqui vale 30, aqui vale 2, 30 vezes 2 vale 60. 60 joules, beleza? Por que joule? Ora, porque eu tenho aí esse 30, a unidade de medida dele, você vai obter analisando os eixos coordenados. No caso aqui, ó, esse 30 ó, é 30 newton por metro quadrado. De onde o cara tirou essa unidade? Newton é força, metro quadrado é área, pressão é força sobre área. E aqui a gente tem metro cúbico. Se você pega newton metro quadrado por metro quadrado e multiplica por metro cúbico, é como se você estivesse fazendo assim, ó. Pega o newton dividido pelo metro quadrado, multiplica pelo metro cúbico, simplifica, fica newton vezes metro, que é a mesma coisa que joule, porque joule é trabalho é força vezes distância. Beleza? Então, isso aqui, 60 joules, beleza? Aqui, para calcular a área da outra figura, tu tem que se ligar que isso aqui é um trapézio e que ele está virado de ladinho, ó, e que esse verde é a base menor, esse azul aqui, ó, é a base maior, então isso aqui é base maior, o verdinho é a base menor, e esse outro aqui, ó, que eu vou marcar de alaranjado, é a altura. Por que eu estou marcando isso aí com essas cores de carnaval? Por que eu fiz isso? Porque a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ou, como você vai ver em alguns livros mais das antigas, base média vezes altura. Por que base média? Porque é a média das bases, né? Base maior mais base menor sobre 2, tudo isso vezes a altura. Beleza? Então, ó, a base maior, que é essa azulzinha aqui, ó, a gente já sabe que vale 30. Né? Só você vir aqui no gráfico, né, que você vai ver que é 30 newton por metro quadrado, que é esse tamanho aqui. Ó. Isso aqui é 30, isso aqui é 30, isso aqui tudo é 30. Ó. Beleza? Já a base menor, ela é 10. 10 newton por metro quadrado. De onde eu tirei isso? Aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse 10 aqui, ó. É desse 10 que eu estou falando.
beleza? E a altura é esse pedacinho aqui, ó, de 0 até 1, 1 metro cúbico. Então eu vou lá e calculo a área. A área é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. 30 mais 10, 40 sobre 2 dá 20. Essa área deu 20 joules. Por que a área está em joule? Porque eu tenho pressão e volume. Pressão vezes volume me dá trabalho, que é joule. Então, o trabalho total vai ser o trabalho da primeira parte somado com o da segunda. 20 mais 60, o trabalho é 80 joules. Beleza? Então, realmente, só olhando pressão, volume e gráfico, gráfico VP, né, de volume versus pressão, volume na abscissa, pressão na vertical, na ordenada, a gente consegue calcular trabalho. Beleza? Tranquilo com isso, né? Bem de boa. Agora eu vou voltar para o raciocínio e a gente vai fazer outra análise. Imagina agora o seguinte, eu quero fazer o balanço de energia. Então eu vou pegar um cilindro, ele tem um êmbolo móvel, beleza? Preso num pistão que vai poder empurrar uma máquina para mim depois, se eu quiser. E aqui dentro tem um gás. Eu já vi que quando eu forneço calor, o gás se aquece e devido ao fato de ele se aquecer, ele se expande. E essa expansão traz para mim um trabalho. Então eu consigo descobrir esse trabalho facilmente. Beleza? Como que eu faço isso? Usando gráfico de PV, alguma coisa nesse sentido aí. Então, eu forneci calor. Devido ao fornecimento do calor, esse êmbolo se moveu e esse movimento trouxe para mim um trabalho. Só tem uma coisa. Vamos supor que eu pegue e entregue aqui 100 joules de calor. Esse trabalho nunca será 100 joules. Ele será sempre menor do que 100 joules. Deixa eu botar minha cara aqui. Sempre menor que 100 joules. Se você forneceu calor, o trabalho realizado é sempre menor do que o calor que você forneceu. Se você duvida, na hora que você forneceu o calor, o gás não se aqueceu? Onde foi parar esse calor? Aumentou a energia cinética das moléculas. Aumentou. As moléculas estão mais agitadas, elas têm uma velocidade maior. Com isso, elas estão ocupando um espaço maior, mas nesse segundo caso aqui, aqui eu tenho uma certa temperatura, aqui eu tenho uma outra que é necessariamente diferente da anterior. Porque se eu conseguir fornecer calor e o gás se expandiu, essa expansão com certeza veio com aumento de temperatura. Porque se o gás esfriasse, ele voltava para o volume anterior. Então, você tem 3 energias envolvidas aqui. Você tem o calor que está entrando, você tem o trabalho realizado e você tem uma outra energia sobre a qual nós ainda não tínhamos falado, mas agora ela vai ser definida. Ela é representada pela letra U. A letra Q representa calor. Já falei que eu me recuso a chamar de quantidade de calor só para aproveitar a letra Q. Quantidade de calor, quantidade de trabalho, quantidade de limões, quantidade de laranja. Qualquer coisa na vida pode ser representado pela letra Q, se Q for quantidade. Beleza? Então, Q representa calor. Energia térmica em trânsito. Calor. Essa letra grega, tal maiúscula, representa trabalho. Trabalho realizado pelo gás, P delta V para a isobárica ou área sobre a curva no diagrama VP, beleza? O U, ele vai ser chamado de energia interna. A energia interna do gás está relacionada com a sua agitação térmica. Eu vou botar a fórmula aqui e vou te deixar livre para acreditar nela. Eu gastaria uns 20 a 30 minutos para poder te mostrar de onde ela vem. E na prática, basta saber que ela existe e decorar do mesmo jeito que você decorou
a música nova do Chaves. Então, o U é 3/2 de nRT. O que é U? Energia interna do gás. Então, esse U é energia interna. E vai ser raro você usar essa fórmula também. Ninguém fica usando, não. Eventualmente tem. E eu acho que se o Enem botar, ele vai até te dar. Acho. Beleza? Acho. Eu, no lugar dele, daria. Esse N aqui é o mesmo do PV igual a nRT. É esse número de mols. Beleza? Quantidade de matéria em mol. Número de mols. E esse T é a temperatura. Não preciso nem dizer que está em Kelvin, beleza? Porque aqui o bagulho é sério, temperatura tem que estar em Kelvin. Se não tiver em Kelvin, não pode botar na fórmula, porque não vai sair a energia. Essa energia nunca será negativa, beleza? Então não faz sentido botar a temperatura em graus Celsius. E se você tem um pedaço de gelo lá super congelado a menos 40 graus Celsius, pode ter certeza que ele tem, os átomos ali, aquela coisa toda, tem energia interna, e essa energia interna está em Joule, é um número positivo, beleza? Claro que isso aqui não serviria para calcular para um sólido, mas você pode pegar a água, né, e uma substância aí que você queira, se ela estiver no estado gasoso, essa fórmula vai valer, beleza? Então, continuando aí, se U é 3/2 de nRT, a variação de energia interna, que é o que aconteceu aqui, ó, porque aqui você tinha uma certa energia interna U1, aqui você tem uma energia U2. A variação da energia interna para o gás ideal, 3/2 de nRT. Beleza? 3/2 de NR é NR delta T, porque a variação da energia interna traz a variação da temperatura. Beleza? Meio esquisito. Eu também acho bem estranho. Acho também que a demonstração é mais cultural, né? Se você procurar aí por vídeo, você vai achar essa demonstração. Demonstração energia cinética do gás ideal monoatômico. Se você procurar, tem várias na internet e você vai conseguir ver aí como é que o pessoal faz isso. Eles usam um gráfico tridimensional, né, e fazem aí o gráfico com a energia, aí acha energia cinética, quantidade de movimento do choque da partícula com a parede do recipiente. Assim, é uma revisão de toda a mecânica do ensino médio que ela te conecta aqui com a termologia, beleza? Mas não está nos nossos objetivos aqui, até porque realmente vai servir só de cultura para você. No final, vendo ou não vendo demonstração, você tem que saber a formulazinha de cor, beleza? Então deixei ela aqui dentro de um retângulo para você, bem bonita, para você poder guardar aí no seu coração. Então, por que eu estou falando de energia interna? Ora, porque existe um balanço de energia aqui. Existe um balanço. Quando você fornece calor, a energia interna, ela aumenta. Então, uma parte da energia do calor fornecido vai virar energia interna, que vai variar, e a outra parte é que é o trabalho. Uma parte do calor que você forneceu vira variação da energia interna e a outra vira trabalho. É por isso que a energia interna ela entra para interferir nisso aqui. Deixa eu sair daqui, vai, meu quadradinho ficou atrapalhando justa a forma. O calor fornecido, um pedaço vai virar trabalho e outro pedaço vai virar variação da energia interna. Foi por isso que eu falei, eu quero ficar aqui do lado. Foi por isso que eu falei que se você fornecer 100 joules de calor, você não vai ter 100 joules de trabalho. Porque um pedacinho desses 100 joules vai virar a variação da energia interna. Beleza? Cara, é isso aí. Te apresentei o princípio mais importante da física. Não é da termologia, não é da matéria da segunda série do ensino médio, não. É o mais importante da existência do estudo da física. Isso aqui vem Isaac Newton. Tudo está de acordo com isso aqui.
Vem Albert Einstein. Ah, porque o Einstein veio e revolucionou a ciência. Revolucionou. Mas isso aqui continua valendo. Isso aqui continua valendo. Mesma coisa. Ah, porque o Stephen Hawking, ele fez várias descobertas. Continua obedecendo isso aqui. Ah, porque lá na Suíça tem o LHC e o pessoal está fazendo choque de partícula e eles descobriram a fórmula nova quântica. Obedece a isso aqui. Toda a física obedece à termodinâmica. Toda. Não existe nada na física que não esteja perfeitamente alinhado às leis da termodinâmica. Se alguém fizer uma descoberta física que desobedece às leis da termodinâmica, significa que a descoberta está errada. E você vai ter que fazer de novo, sei lá como é que você faz isso para tirar suas conclusões, porque uma certeza que nós temos é que a termodinâmica tem que ser obedecida em todos os casos, em todos os conceitos, em todos os ramos da física. A mecânica muda. A ideia de posição, velocidade, velocidade relativa, deslocamento, o jeito que o tempo passa, tudo isso mudou nos últimos séculos. A termodinâmica não. O estudo da carga elétrica, descobrimos o elétron, carga negativa, aí os quarks que compõem, aí quark up, quark down, lá da física quântica, e um monte de outras coisas novas, partículas, e o neutrino, e partícula que aparece em reação nuclear. A termodinâmica está igual. Descobrimos o magnetismo, porque temos um certo tipo de onda que se propaga, aí a matéria escura e a energia escura do universo, onda gravitacional, tudo obedece às leis da termodinâmica. Essa parada aqui é séria. Essa parada é séria, porque as leis da termodinâmica são as únicas leis que não sofreram nenhuma alteração em séculos de ciência. Então, quando eu te mostro essa fórmula, ela não parece ter a grandiosidade que ela tem. Ela parece só ser 3 letrinhas, 4 no caso que tem o delta. Ela só parece ser 3 coisinhas, uma na frente da outra. Então tem uma coisa muito profunda escondida aqui. O que está escondido aqui? O calor fornecido é uma energia. Essa energia se transforma em trabalho e em variação da energia interna. Essa é a primeira lei da termodinâmica, ou seja, ela é a lei da conservação da energia. Energia não nasce, energia não morre, energia não tem filhote. Se você entregou 100 joules para um sistema, ele só poderá te entregar de volta, no máximo, 100 joules. E se eu estou te falando que ao dar 100 joules para esse sistema, o trabalho realizado é abaixo de 100 joules, é porque o resto é variação da energia interna. Então, se eu cheguei aqui e falei assim, eu peguei um sistema e entreguei 100 joules de energia. Ele realizou para mim 80 joules de trabalho. Significa que a variação da energia interna é 20 joules. É isso. Para poder dar o 100. A primeira lei da termodinâmica diz: toda a energia do universo se conserva. A energia do universo, de tudo que nós temos hoje, ela se conserva, ela se transforma em diversas formas diferentes, mas a energia não pode surgir, ela não pode aparecer. A energia da bomba atômica, porque ela tem a energia lá da quebra do átomo. Aquela energia estava guardada no átomo e no momento em que você quebrou, você libera ela. Exatamente a energia que estava guardada. Não surge energia nova. Algum processo do universo, provavelmente uma explosão de supernova, causou a união daqueles prótons e nêutrons e fez aquele núcleo, daquele átomo de urânio que você está quebrando para fazer a bomba atômica, para fazer a usina nuclear funcionar. Então essa energia veio de algum lugar e agora que você está pegando essa energia, está liberando. Você não está criando energia.
E o último dos comentários, eu vou botar aqui sorrateiramente, sem querer me aprofundar muito, que é a segunda lei da termodinâmica. O que diz a segunda lei da termodinâmica? Além de se conservar, quando você está transformando calor em outra forma de energia, no caso aqui eu estou transformando calor em movimento, né? O calor, sei lá, da fonte térmica que você botou aqui, e o movimento do êmbolo, que vai empurrar a rodinha do trem, o motor do carro, a hélice lá, a turbina do avião, né? Então, eu estou transformando calor em uma forma de energia. Essa transformação sempre ocorre com algum tipo de perda. Essa perda será na forma de calor, de energia pobre, de energia que não poderá ser totalmente aproveitada. Então, se eu dou 100 joules de energia térmica para um sistema, o máximo que ele vai me dar de movimento vai ser um número menor do que a energia que eu dei para ele. Se eu dei 100 joules, ele só vai me dar de movimento uns 80, uns 90, pode me dar 99, 99,999. Você pode construir a melhor máquina do mundo. Nenhuma máquina vai transformar 100 joules de energia térmica em 100 joules de movimento. Não existe. Não existe essa máquina. Porque o próprio processo de transformação de uma forma de energia em outra ocorre com algum tipo de perda. Essa perda não significa que a energia desapareceu, significa que ela foi transformada em outra forma e essa outra forma nunca vai virar calor, nunca vai virar movimento de novo. Beleza? Começou meio tranquilo, de repente ficou filosófico, né? Acho que a gente vai ter que fazer mais uns exercícios numéricos aí para ver como isso se aplica. Beleza? É muito grave esse conceito, mas ele é tratado nos exercícios de um jeito até meio displicente. Então, se você entender o mecanismo de botar os numerozinhos nas formulazinhas e guardar na sua cabeça quais são os princípios básicos, essa parte aqui vai ser bem suave, bem mais tranquila do que aquelas questões de dilatação que a gente fez, bem mais tranquilas que as questões de transferência de calor com a lei de Fourier, bem mais tranquila que as questões relacionadas lá à conversão de unidade lá de temperatura que a gente fez no começo. Então isso aqui, se você entender o princípio básico, vai ser bem tranquilo de aplicar as fórmulas, beleza? Os outros todos são mais difíceis que isso aqui. E é isso. Vamos fazer conta? Próxima aula. Valeu.